A Polícia Federal faz agora uma operação na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Gustavo Uribe está apurando essas informações, não é, Uribe? Enquanto a gente estava conversando aqui e fazendo o outro breaking news do Daniel Alves, você estava nesse breaking news aí do governador afastado do DF, Ibanez Rocha, né? Estamos aqui numa ofensiva na CNN em Brasília. Nosso produtor Leonardo Ribeiro confirmou há pouco que está acontecendo neste momento busca e apreensão na casa de Ibanez Rocha, que foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Há ainda uma informação que nós estamos checando se essa busca e apreensão se estende também para a casa de Fernando Oliveira, que estava à frente da Secretaria de Segurança Pública quando Anderson Torres tinha ido aos Estados Unidos, à Flórida, no dia 8 de janeiro, fatídico dia da destruição em Brasília. Outra informação que nós estamos apurando, se essa busca e apreensão está sendo feita pela Procuradoria-Geral da República. A gente salienta que há pelo menos 4 linhas de investigação da Procuradoria-Geral da República e uma delas em relação ao topo da pirâmide, que você disse mais cedo, Luciana. Aqueles membros da política que ou foram omissos no dia 8 de janeiro, não souberam controlar a barbárie que vimos na capital federal, ou se houve o caso de um boicote das forças de segurança para não evitar a barbárie que vimos em Brasília. Então a informação que nós temos ainda preliminar é de que realmente ocorre neste momento a operação de busca e apreensão. Já houve uma operação na casa de Anderson Torres. Foi nessa operação onde foi encontrada aquela minuta que se convencionou chamar a minuta do golpe, um decreto de estado de defesa que poderia, enfim, fazer com que houvesse uma investigação sobre a justiça eleitoral. Quando a gente tiver mais detalhes a respeito dessa busca e apreensão, a gente traz aqui na programação da CNN Brasil. Uribe, não vai embora não, me ajuda a compor esse quebra-cabeça aqui do não topo... Não vou não, tô aqui. Do topo da pirâmide ou do meio da pirâmide, quase chegando ao topo, porque nós não saberemos se tem gente acima ainda. Mas eu queria compor agora esse quebra-cabeça aqui para o nosso telespectador, que é o seguinte: 8 de janeiro, o governador afastado, Ibanez Rocha, foi afastado logo depois, imediatamente depois daquele fatídico dia, daqueles casos de vandalismo. O governador se mostrou muito solícito e se apresentou voluntariamente para depor e responder todas as perguntas. Não se furtou de responder pergunta alguma. E, claro, encrencou um pouco o seu secretário, seu então secretário de Segurança, Anderson Torres, né? E aí Anderson Torres estava nos Estados Unidos, veio dos Estados Unidos, deixou o celular lá. Na casa dele foi encontrada a tal minuta golpista e na hora de fazer o depoimento dele, ele preferiu ficar em silêncio. Continuou ainda encrencado. Mas o número 2 de Anderson Torres, e foi um breaking news que nós trouxemos aqui ontem, Fernando Oliveira, se eu não me engano o sobrenome. O Fernando, que estava responsável naquele dia 8, foi deixado por Anderson Torres, disse o seguinte: olha, o Anderson Torres, ele me deixou aqui, mas ele não me apresentou para ninguém, nem para o governador, disse que era eu que estava responsável. Na hora que o governador escreveu para ele disse: entre em contato com o Fernando faça contato com o governador, eu vou ligar vocês dois e vocês se entendam, mais ou menos por aí. Eu estou simplificando, obviamente, para o nosso telespectador entender, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, naquele dia, o número 2 disse o seguinte: olha, as férias do Anderson Torres começavam na segunda-feira, dia 9, não no dia 8. Portanto, dia 8, Anderson Torres ainda era responsável legal por tudo que estava acontecendo. Aí agora tem uma busca e apreensão na casa do governador Ibanez Rocha, o governador afastado. Quer dizer que essa busca e apreensão está tentando pegar agora objetos para comprovar as versões dele? E montar o quebra-cabeça, como você disse. A gente tem um plano de segurança que foi feito para eventualmente chegar aos finalmente no dia 8, que foi aprovado no dia 6. Um plano de segurança também interligado com a inteligência da Polícia Militar, que foi aprovado por Anderson Torres. Esse plano de segurança foi passado a Fernando Oliveira. Pois bem, Anderson Torres viaja e deixa Fernando Oliveira. É importante a gente salientar que havia 2 grupos de WhatsApp com a presença deles e com o setor de inteligência da Polícia Militar. E aí o setor de inteligência da Polícia Militar diz: 1 hora antes do quebra-quebra em Brasília e da invasão dos vândalos por aquela barreira na esplanada dos ministérios, de que não havia periculosidade. É um movimento pequeno, mas que não chegou aos finalmente, não chegou à violência.
completamente diferente do que nós vimos. Eles passaram a barreira, chegaram ao Congresso Nacional, houve uma destruição e o Palácio do Planalto. E aí a demora para chegar a cavalaria da Polícia Militar, que só chegou a tropa de choque quando eles já estavam no Palácio do Planalto. Ou seja, houve um problema da inteligência da Polícia Federal e da Polícia Militar, e o Fernando Oliveira diz isso claramente, e houve também um problema de comunicação. Da invasão até a comunicação da Polícia Militar, você teve 1 hora. Em 1 hora, você teve a destruição dos prédios públicos. Então, o depoimento de Fernando Oliveira, que a Thais Arbex trouxe em primeira mão ontem aqui à CNN Brasil, mostra que ele acaba colocando a responsabilidade em 2 atores. De um lado, o Anderson Torres, que estava à frente da Segurança Pública, mas estava na Flórida, e de outro lado, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que também foi detido. Ou seja, foi um problema, então, de comunicação e inteligência. E aí ele diz: eu não concordo com a tese de Ibanez Rocha de que houve um boicote. Nas palavras dele, o que houve foi uma omissão. Já Ibanez Rocha diz que não, que teria havido um boicote. Celina Leão, que é atual governador do Distrito Federal, em entrevista aqui à CNN Brasil, disse que houve um boicote. Então é isso que se apura neste momento. Foi caso pensado a falta de segurança pública na esplanada dos ministérios ou foi simplesmente a falta de preparo da Polícia Militar do Distrito Federal, o que convencionou ao governo federal decretar a intervenção federal? Então são essas peças que devem ser encaixadas e principalmente quando se tem busca e apreensão, documentos, conteúdo de celular, que Fernando Oliveira já ofereceu entregar o celular dele, inclusive, para monitoramento destes grupos e saber como foi passo a passo do que nós vimos a inépcia ou a falta de comando da segurança pública do Distrito Federal para tentar evitar a barbárie do dia 8 de janeiro. Tem a informação que está chegando aqui agora também, Uribe, que são ao menos 2 endereços para os mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, são ao menos 2 endereços ligados ao governador afastado Ibanez Rocha. Eu queria continuar, você falou aqui de Celina Leão, que deu uma entrevista à CNN ainda essa semana, e ela alega: o governador do dia 1º de janeiro, que é o governador que fez aquela festa, organizou aquela festa linda, ou possibilitou que a festa fosse linda para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu estou me referindo às palavras dela, tá? É o mesmo governador que do dia 8 de janeiro ele não mudou, e ela fala: quem mudou foi o secretário de Segurança. Ali está se construindo uma defesa do governador, me parece, que passa mais para a acusação de Anderson Torres. Empurrando com a barriga, né? A culpa é um para o outro, porque quem é o chefe do secretário e quem decidiu nomear o secretário, que é ex-ministro da Justiça, é Ibanez Rocha. É mais ou menos o mesmo discurso da defesa de Anderson Torres, quando fala: não, mas o culpado seria o chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, que não colocou o plano em prática. Mas quem era o chefe era Anderson Torres. Então o que a gente vê agora, que a Polícia Federal tenta, de uma certa forma, montar as peças, é se houve problemas no comando da operação, comunicação e inteligência, porque pelas conversas que foram repassadas para a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Militar em nenhum momento diz que aquele grupo poderia ter algum tipo de periculosidade. E, Luciana, isso estava nas redes sociais. Nas redes sociais que nós temos acesso, não à inteligência da Polícia Militar, a gente já via que havia uma intenção de estes grupos depredarem a esplanada dos ministérios. O nosso repórter da CNN, João Rosa, chegou na noite anterior a ir ao acampamento e já se falava numa invasão da esplanada dos ministérios. Então a gente vê problemas de comunicação, problemas de voz de comando, porque o secretário da Segurança Pública estava na Flórida e não deu a voz de comando. Fernando Oliveira diz que a inteligência da Polícia Militar disse 1 hora antes que não havia perigo de confronto, e não foi o que a gente viu. E aí tem um outro problema de comunicação da Polícia Militar, que a partir do momento que os vândalos atravessam a barreira, demora-se 1 hora para chamar o contingente da Polícia Militar. É muita falta de preparo. Então, são esses dados, são essas informações, que não é uma opinião minha, são fatídicas, estão na investigação da Polícia Federal, que serão apuradas agora mais a fundo, e aí a busca e a apreensão serve para isso, para encontrar essas peças que ainda estão separadas para montar essa espécie de quebra-cabeça.
Agora, Uribe, essa força-tarefa da PF trabalha direto até o fim de semana, porque se isso acontece, a gente tem o depoimento de Anderson Torres marcado para a próxima segunda-feira. Se essas forças trabalham agora e essa busca e apreensão já tem acesso a dados concretos de Ibanez Rocha, Anderson Torres não tem muito para onde correr na segunda-feira na hora de responder as perguntas. Ele vai depor, isso a defesa dele fala diretamente. Ele decidiu depor porque caiu sigilo sobre os processos, era a alegação deles, de que havia sigilo sobre ações que acabavam citando o nome de Anderson Torres e já há uma linha mais ou menos estruturada que eu consegui apurar, Luciana. Ele deve inicialmente fazer um trabalho de culpar o comandante da Polícia Militar pela falta de inteligência e falta de informações. Ele deve ir mais na linha da omissão, não do boicote. E aí, na questão do celular, me disse um aliado de Anderson Torres que o argumento dele deve ser de que ele foi hackeado nos Estados Unidos e por isso deixou o celular lá para voltar ao Brasil e adquirir um novo celular. Resta saber se esse discurso cola. A gente está falando de narrativas de todos os lados. A questão é que Anderson Torres realmente, como qualquer réu, Luciana, eu e você, por exemplo, a gente tem direito de não produzir provas contra nós mesmos. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal incluía a entrega de aparelhos celulares. Então é isso que ele vai ter de explicar agora à Polícia Federal. Mas você tem razão, essa busca e apreensão pode achar novas evidências para esse depoimento de Anderson Torres. E aí é possível que a defesa peça acesso a essas novas provas que forem encontradas para o depoimento de Anderson Torres. E se não forem transmitidas a tempo na segunda-feira, poderemos eventualmente, isso ainda temos que apurar aqui na CNN Brasil, mas poderemos ter a defesa de Anderson Torres postergando esse depoimento para ter acesso a todas as provas. Mais uma vez, inclusive.